Olá, amados irmãos. Continuando a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, estamos nas instruções dos Espíritos, onde fala a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação a Moisés e aos profetas, e as vicissitudes desse povo foram destinadas a impressionar os olhos e fazer tombar o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem em si o germe da mais ampla moral cristã. No entanto, os comentários da Bíblia restringiram-lhe o sentido, porque se realizada em sua total pureza naquela ocasião, não teria sido compreendida. Mas mesmo assim, os 10 mandamentos de Deus continuam sendo o brilhante frontispício, o farol que deve iluminar a humanidade na rota a ser percorrida. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento que se encontravam os povos que ela era chamada a regenerar. Esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de forma diversa, dados os holocaustos, e nem que se poderia perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável sob o ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e das ciências estava bastante atrasada em moralidade e não se teria convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam a seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava a seu espírito. Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, reaproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, enfim, de uma moral que deve transformar a terra e fazer dela uma morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. É chegado o tempo em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está nos desígnios de Deus. Devem seguir o mesmo caminho percorrido pelas ideias de liberdade que lhe foram precursoras. Mas é preciso saber que esse desenvolvimento não se fará sem luta. Não. Elas necessitam chegar à maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo a acabará. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após a alternância entre verdade e obscuridade, perdia-se novamente. Então, semelhantes aos profetas do Velho Testamento, os espíritos se põem a falar e a advertir-vos. O mundo é abalado em suas bases, o trovão rebentará. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvendo-se em detrimento dos interesses morais, em tudo vos conduzia ao bem-estar material e desviava-se em favor dos espíritos de trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de mim, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer falar.
Tudo é fácil para quem crê e quem ama. O amor preenche-o como uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos já muitos nos disseram: curvai-vos ao sopro precursor da tempestade, pois para serdes derrubados, ou seja, preparai-vos, e não sejais como as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, pois sois grão de areia. Mas sem grãos de areias não haveria montanhas. Assim que esta fala: somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício de sua república. E animálculos imperceptíveis não erguem continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra, São Bernardos modernos, olhai e caminhai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. Temos a razão disso em sua vida de grande filósofo cristão. Ele pertenceu a essa vigorosa falange de pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da impiedade mais profunda pelo brilho da verdade. Quando, em meio a seus excessos, sentiu em sua alma esta estranha vibração que o trouxe de volta a si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures, e não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, ele também, a santa voz de gritar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu acredito, eu sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais firmes defensores do Evangelho. Pode-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou após ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe voltará visitar-me e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamentos nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. E é por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade que ele pressentira outrora, fez-se dela ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Nota: Santo Agostinho vem, então, derrubar aquilo que ergueu? Seguramente não, mas como tantos outros, vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma, livre, entrevê novas claridades, compreende o que não compreendia antes. Novas ideias revelaram-lhe o verdadeiro sentido de certas palavras. Quando na terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma luz nova se fez para ele, pôde julgá-las com maior sanidade. Foi assim que teve de voltar atrás sobre sua crença a respeito dos espíritos incubo e súcubos, e sobre o anátema que tinha lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode, sobre certos pontos, pensar de forma diferente de quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque vê nele o cumprimento das coisas preditas. Proclamando hoje, não faz mais do que nos levar a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Ocorre o mesmo a outros espíritos que se encontram numa posição análoga.